Você já deve ter ouvido falar de jejum de dopamina. É uma estratégia utilizada para ter mais facilidade de se concentrar, de parar para fazer aquelas coisas chatas do dia a dia, como algumas tarefas estudantis, estudar para concurso, talvez. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Jejum de dopamina. Primeiro a gente tem que entender o que é dopamina, que raios é isso, como que ela funciona, como que ela é liberada, qual o impacto que ela tem no nosso corpo, quais são as coisas no nosso dia a dia que liberam dopamina, por que isso é importante, que efeito isso tem na hora que a gente vai fazer uma coisa chata. É tudo isso que eu vou explicar aqui também e algumas práticas mais para o final do vídeo de como você deve fazer para levar uma vida, não necessariamente em jejum de dopamina, mas a importância de atuar nesse sentido aí para ter mais disciplina e mais motivação na hora de estudar. A dopamina é um neurotransmissor, beleza? É uma química que acontece no nosso cérebro e está muito relacionada à motivação, recompensa, prazer. Ela é sempre associada a sensações de prazer e felicidade, e impulsiona a gente a buscar e participar de atividades recompensadoras. Claro, além do prazer, a dopamina também influencia o nosso humor, a nossa atenção, o nosso aprendizado e a memória. Ela é sintetizada em diversas regiões do cérebro, com a maior concentração dela na área tegmental ventral. Nessas áreas liberam dopamina para outras regiões, incluindo o núcleo accumbens, córtex pré-frontal e hipocampo, que estão envolvidos no processamento de recompensas, tomadas de decisão e formação de memória. Então, assim, não vou ficar muito nessa parte mais científica, biológica, vamos falar mais do que interessa para a gente que está estudando para concurso. A liberação da dopamina ocorre em resposta a vários estímulos, coisas externas, que acontecem na sua vida. E pode ser desencadeada por fatores internos ou externos. Pode ser alguma coisa que você está inventando, que você está puxando da sua memória, dos seus pensamentos, ou pode simplesmente ser alguma coisa que está acontecendo com você, alguma coisa que você está assistindo, que você está olhando, que você está lendo. Internamente, o nosso cérebro libera dopamina quando a gente experimenta prazer, quando a gente alcança metas ou quando a gente se envolve em atividades que trazem alegria. Com relação aos estímulos externos, pode ser uma comida deliciosa, pode ser fazer atividade física ou até mesmo receber um feedback positivo de outras pessoas. Tudo isso pode levar à liberação de dopamina, beleza? Agora, claro, substâncias como drogas e álcool podem estimular também artificialmente a liberação de dopamina no cérebro. Após uma explosão de dopamina, o nosso cérebro experimenta uma onda de prazer, uma sensação de realização. Essa sensação reforça o comportamento que levou à liberação da dopamina, criando um ciclo de feedback positivo. Você faz, é recompensado, e isso incentiva a gente a repetir essas ações no futuro. A dopamina, junto com outros neurotransmissores, ajuda a codificar as memórias associadas a experiências prazerosas. Então ela torna essas atividades mais propensas a serem repetidas. Fiz uma atividade, tive uma recompensa prazerosa. Opa, vou fazer mais daquela atividade. No entanto, a exposição prolongada a níveis mais elevados de dopamina, como o uso crônico de drogas ou excesso de, vamos dizer assim, de indulgência em atividades recompensadoras, pode levar à dessensibilização. Ou seja, a dessensibilização ocorre quando o cérebro se torna menos responsível, ou seja, ele fica acostumado ao mesmo nível de estimulação de dopamina, exigindo estímulos mais fortes e mais frequentes. O cérebro se acostuma com aquele nível de dopamina inicial e quer cada vez mais para você ter a mesma sensação de prazer. Ok, mas o que a gente faz no dia a dia que gera essa liberação de dopamina? Quais são as atividades mais comuns? Primeiro você tem que entender que isso não é ruim. A liberação de dopamina é uma coisa normal, faz parte do nosso funcionamento. Engajar-se em atividades que geram dopamina é um aspecto essencial de uma vida gratificante, de uma vida feliz. Essas atividades não apenas proporcionam prazer, mas também contribuem para o crescimento pessoal, para a nossa expressão de si mesmo e o nosso bem-estar geral. O exercício físico, como correr, nadar ou andar de bicicleta, libera endorfinas e desencadeia a liberação de dopamina, levando a uma sensação de realização e uma euforia do corredor. Por isso que tem gente que realmente fica viciada em correr. Eu não sei o que é isso, eu não consigo correr mais do que 1 quilômetro, eu acho chatíssimo, dói pra caramba, incomoda, eu prefiro ir fazer outra coisa. Agora, claro, perseguir algum hobby, como pintar, tocar um instrumento musical, ou se envolver em alguma atividade manual, artesanal, isso também pode desencadear uma resposta de dopamina à medida que a gente experimenta a satisfação de criar algo único. E vamos falar do meu malvado favorito, que é o celular. Se você já me segue aqui no canal, você sabe que eu odeio o celular, que eu acho que o celular faz mal pra gente
que nenhum de nós tem ainda a maturidade, seja emocional ou intelectual, para lidar com o mundo na palma da mão. Os aplicativos de celular, especialmente as plataformas de mídia social e de jogos, se tornaram as maiores fontes de gratificação instantânea na nossa vida atual. Esses aplicativos muitas vezes aproveitam técnicas psicológicas para nos manter envolvidos, fornecendo recompensas de tempos em tempos, ou seja, você continua mexendo e cada vez que você mexe, que você joga, que você está ali operando aquele aplicativo, você vai tendo uma pequena recompensa para te fazer querer continuar um pouquinho mais. As notificações e as curtidas, por exemplo, quantas curtidas o meu post teve, tudo isso desencadeia a liberação de dopamina no nosso cérebro. Essa estimulação constante pode levar a comportamento viciante. E junto com o comportamento viciante vem a dependência excessiva desses dispositivos digitais, o que afeta a nossa capacidade de concentração, afeta o nosso padrão de sono e o bem-estar mental geral. Você já está cansado de ouvir que usar celular ou telas ou coisas estimulantes assim antes de dormir atrapalha a qualidade do seu sono. Você demora mais a pegar no sono e demora mais a entrar no sono profundo e o seu descanso é pior e a sua consolidação das memórias também é pior. Com celular, computador, tablet, a gente tem um fluxo contínuo de informações e de entretenimento também, né? E isso pode criar um ciclo de busca por novidades o tempo todo. O que é novo? Qual o novo aplicativo? Qual a nova postagem? Qual a nova notícia? E também validação externa, né? Você fez um post, será que ele está sendo curtido ou não? Tudo isso mantém os nossos receptores de dopamina constantemente ativados. Como resultado, podemos nos pegar verificando compulsivamente os nossos celulares, buscando pela próxima dose de dopamina por meio de curtidas, comentários ou recompensas virtuais. Quando você pega o seu celular e não sabe exatamente por quê que você pegou e não sabe exatamente o que você vai fazer, mas tem um aplicativozinho ali pronto para você dar uma olhada. Geralmente com aquela bolinha vermelha sinalizando que tem uma notificação. Ele precisa da sua atenção. E você fala, pô, ainda bem que eu peguei o celular. As plataformas de mídias sociais, com seus feeds de rolagem infinita e com conteúdos chamativos, revolucionaram a maneira como a gente se conecta e compartilha informações. Mas também pode criar uma necessidade compulsiva de validação e comparação, levando a uma diminuição da autoestima e um aumento da ansiedade. Você fica olhando aqueles posts, a vida perfeita das outras pessoas, aquele casal postando uma foto maravilhosa, você nem sabe que o casal estava brigado naquela manhã ou até mesmo na hora da foto, tirou uma foto sorrindo e postou e depois voltou a ficar brigado. E você acha que é um casal maravilhoso, que é uma vida perfeita e que a sua vida é muito mais ou menos. Não compare o palco dos outros com o seu bastidor. O uso excessivo de mídias sociais tem sido associado a um aumento nas taxas de depressão e ansiedade, ok? Essa exposição constante aí a destaques cuidadosamente selecionados da vida de outras pessoas pode nos fazer sentir inadequados e insatisfeitos com nossas próprias vidas. Isso pode levar a uma autopercepção negativa, solidão, e o medo de perder algo, que é o FOMO, em inglês, Fear of Missing Out. E se você estuda para concurso, tempo é o seu principal ativo. Você já me viu falando isso muitas vezes. Então, por exemplo, o iPhone te dá semanalmente uma informação de quantas horas por dia você utilizou o seu celular, em média, na semana anterior. O meu dá 4 horas diárias. Eu tenho um amigo, empresário, que usa 10 a 12 horas diárias. É chocante. Toda hora que o cara está acordado, o celular dele está desbloqueado, praticamente, né? O meu é de 4 horas e eu consegui baixar para 3 numa época que eu estava assim zen, estou estudando um negócio maneiro, com meditação, com respiração, levar uma vida mais limpa. Eu consegui reduzir para 3 horas e 15 mais ou menos. E olha só, cara, 3 horas. Claro que eu trabalho com esse negócio, né? Eu tenho Instagram e tudo mais, eu tenho que falar com colaborador, etc e tal, então eu uso um pouco mais do que o normal, do que eu deveria, do que eu poderia. Mas você que está estudando para concurso, talvez nem precisasse de celular. Se você quisesse acompanhar notícias de concurso, alguma coisa assim, você poderia ver site utilizando um computador, de forma que você não tivesse aquela coisa compulsiva no seu bolso ali o tempo todo. E aí você já entendeu de onde vem a dopamina, quais são as fontes do mal de dopamina, e aí a gente vai chegar na procrastinação. Qual é a relação da dopamina com a procrastinação? Por que você não consegue sentar para estudar ou ler alguma coisa hoje em dia? Quando nós somos confrontados com tarefas que exigem esforço, ou que são percebidas assim como desagradáveis, o nosso cérebro busca gratificação imediata
em outro lugar. A gente pode recorrer a distrações como mídias sociais, videogames, joguinhos de celular, né, hoje em dia, ou outras atividades que induzem dopamina para evitar o desconforto associado à tarefa em questão. Essas recompensas instantâneas fornecem um impulso temporário de dopamina, criando uma sensação de prazer, de alívio, só que essa gratificação de curto prazo muitas vezes vai te levar a consequências no longo prazo, porque tarefas importantes são adiadas ou negligenciadas. Em vez de sentar e estudar direito tributário durante 1 hora, você dá uma olhadinha no Instagram, porque aquilo ali é mais gostoso e vai te dar aquela sensação boa para você ter a sua dose e falar, não, beleza, agora eu vou estudar então. O problema é, lembra que o cérebro se acostuma, acontece aquela dessensibilização? Pois é. Quando você pega o celular e dá uma olhadinha no Instagram logo antes de começar a estudar, o seu cérebro eleva o sarrafo e passa a pensar, opa, isso aqui é gostoso. Só que o que é gostoso de fazer está um pouco mais acima agora. E o direito tributário que estava aqui, comparativamente agora está lá embaixo. Se estudar direito tributário já era chato, agora ficou insuportável depois que você deu uma olhadinha no Instagram. E aí fala-se hoje então em jejum de dopamina. Essa é uma atividade que tem ganhado popularidade nos últimos anos e envolve reduzir ou se abster intencionalmente, e a palavra-chave aqui é intencionalmente, de atividades que superestimulam os nossos receptores de dopamina. O objetivo é redefinir o sistema de recompensa do nosso cérebro e recuperar o controle sobre nossas vidas. Ao reduzir conscientemente a nossa exposição a essa gratificação instantânea, a gente permite que o nosso cérebro se recalibre, encontre alegria em prazeres mais simples. Você traz o seu cérebro para o mundo normal, para o mundo real, e fala, olha, a vida de verdade é nesse nível de dopamina. Isso é prazeroso, não é só aquela coisa super, ultra, blá, blá. Não, fazer isso aqui é gostoso também. Lembra? O cérebro vai olhar e vai falar, caramba, é verdade. Mas para isso você precisa fazer jejum de dopamina. O jejum de dopamina, ele nos encoraja a redescobrir a beleza das atividades que não geram dopamina, como passar um tempo na natureza, praticar uma meditação, mindfulness, por exemplo, ler livros, ou buscar algum hobby que promova o seu crescimento pessoal. Essa pausa intencional da estimulação constante pode nos ajudar a reavaliar a nossa relação com dispositivos digitais e mídias sociais, permitindo que a gente encontre um equilíbrio saudável. Não se trata de eliminar completamente as atividades que geram dopamina em nossas vidas, senão você ia morrer de desgosto, mas sim de restabelecer um equilíbrio mais saudável. Esse jejum nos incentiva a moderar e a nos envolver de forma mais consciente em experiências prazerosas. Ao reduzir conscientemente a frequência e a intensidade desses comportamentos que desencadeiam a liberação de dopamina, nós damos a nós mesmos a oportunidade de apreciar as alegrias sutis da vida e recuperar um senso de controle sobre nossas ações. Você vai desacelerar a sua vida, vai ter menos ansiedade, menos estresse, menos correria, vai se reconectar consigo mesmo, que hoje você nem lembra o que é, como você me ouve falando essa expressão, para você não faz o menor sentido. Mas se você experimentar se reconectar consigo mesmo, você vai voltar a sentir o seu corpo, os seus sentimentos, as suas emoções, e as coisas vão ficar mais sob seu controle. Você vai sair do modo automático de viver. Ou seja, a dopamina é importante para o seu desenvolvimento, para a sua motivação. Ninguém está falando para cortar a dopamina. O que a gente tem que fazer é uma recalibragem. A gente tem que buscar um equilíbrio de doses de dopamina e principalmente de fontes de dopamina para saber o que é normal e o que não é normal. Para você relembrar que estudar, apesar de não ser a tarefa mais prazerosa da sua vida, para a maioria das pessoas não é tão ruim como tem sido recentemente. Porque há coisas muito mais gostosas, muito mais acessíveis, e aí quando você senta para estudar em silêncio no seu quarto, na biblioteca, e tem que ler uma coisa que você nunca ouviu falar, e que você está estudando só para fazer uma prova, aquilo ali fica insuportável. Então, quando você se desliga um pouco daquelas fontes artificiais de dopamina, especialmente antes da atividade principal que você quer desempenhar, a outra atividade, essa atividade principal, fica mais fácil de fazer, fica mais prazerosa. Então você requer menos energia, requer menos motivação, requer menos concentração quando você já está num nível tranquilo. Uma coisa que você pode fazer é assim, espero que você tenha entendido que está proibido olhar Instagram ou jogar um joguinho, alguma coisa assim, logo antes de estudar. O ideal é que desde o momento em que você acorda,
que você vá fazer as atividades importantes, estudar ou alguma outra coisa assim, sem ter contato com as fontes artificiais de dopamina, de prazer, de recompensa. E aí só depois disso, como recompensa de ter cumprido a sua meta, você vai olhar o celular, vai olhar o Instagram, alguma coisa assim. Isso aí tem que estar claro para você. E você vai ver que se distanciando um pouco do seu celular, a sua vida vai ficar muito mais interessante. Você vai ter contato consigo e vai buscar aquelas coisas gostosas do dia a dia, sua vida vai ficar mais significativa. Você vai ter melhorar, inclusive, seu relacionamento com outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e me conta aqui nos comentários se você já faz jejum de dopamina ou não e o que você acha que você está fazendo errado hoje que está te atrapalhando até concentração e motivação para estudar. Um grande abraço e até a próxima.